Olá, então vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje. É, é muito conteúdo, né, gente? Nós vamos hoje, então, provavelmente até o final do estômago, né? Vamos descer até o final do estômago e vamos deixar o intestino para a próxima aula. Vamos ver o tempo, eu tenho que cronometrar, porque senão, se ficar muito pesado o vídeo, além de ficar muito longa a aula, é muito complicado para eu enviar. Mas vamos lá, não vamos mais perder tempo, né, gente? Então, na aula passada, a gente viu o processo inicial da digestão, né, na boca, e paramos falando sobre a amilase salivar, né, que é a principal enzima que age na digestão química na boca, né, lembrando sobre a mastigação, que é a digestão mecânica. Pois bem, eu quero lembrar também para vocês, assim, que nós vamos ter enzimas, né, diversas enzimas em cada parte, né, então na boca, no estômago, no intestino, mas sempre tem alguma enzima que se destaca em algum lugar desse, se destaca porque é a que mais age. Então, nós temos, né, na boca, lipase, por exemplo, né, que é a enzima que faz a digestão de gorduras também, só que a dos amidos é a que se destaca. Temos proteases, né, em relação à proteína, mas então só para lembrar que na boca é a digestão dos amidos a principal, né? Nós formos ver o estômago, nós vamos então ver que a parte no estômago são as proteínas. Mas vamos, quando a gente chegar lá, a gente fala sobre isso. Eu só queria destacar, né, porque eu parei falando sobre a amilase, e aí então me lembrei de falar das lipases também, que tem uma certa, né, pequena ação na boca. Pois bem, nós vamos agora dar uma passada, não muito aprofundado pela questão do tempo, mas nós precisamos entender como que é todo esse mecanismo de ativação, tanto da digestão química quanto da digestão mecânica, né? Nós vimos lá, já no semestre passado, quando a gente estudou o sistema endócrino e sistema nervoso, que são os dois principais sistemas que controlam tudo que acontece no nosso organismo. Se eles controlam tudo que acontece no nosso organismo, então eles também vão controlar, de certa forma, o processo digestório, né? E isso é verdade. Então, eu vou mostrar aqui, né, coisas que a gente já viu, algumas delas, sobre esses controles, então, endócrinos e neuronais. Então, nós temos aqui essa figura, vocês devem lembrar lá da primeira fase, né, da segunda fase, quando eu dei Fisiologia 1, né, no começo do semestre, os tipos de comunicação que existem, né? Então, a comunicação neurócrina, parócrina e autócrina e endócrina. Então, a neurócrina, né, que é um sistema nervoso direto na célula, né? Então, eu tenho lá no final um neurônio, e aí eu tenho a célula, e aqui eu tenho, então, os neurotransmissores, né? Lembram lá, gente, da fenda sináptica, né? Que a gente já viu. Então, no sistema gastrointestinal, né? Nós vamos ter, então, controle neurócrino, né? Controle por sinapses entre neurônio e células em algumas situações, tá? Também teremos ação paráquina e autócrina, né? Então, para quem não lembra, vamos lembrar rapidinho aqui, né? O que seria uma comunicação autócrina? A célula emite substâncias que vão agir sobre essa própria célula. E na parácrina, a célula vai emitir substâncias que vão agir em células próximas a ela, né? Então, nós vamos ter isso principalmente no intestino, nas células do intestino, nós vamos ter essa comunicação parácrina e autócrina. E aqui, e também teremos, né, no sistema digestório, comunicação endócrina, né? Nós vamos falar bastante de um hormônio chamado gastrina. A gastrina, ela é um hormônio produzido pelo sistema digestório, principalmente lá no estômago, e aí esse hormônio, né, como todos os hormônios, ele vai agir com uma comunicação endócrina que é o quê?
ele não vai cair dentro do lúmen lá, né? No caso do estômago, não. Vai pro sangue, né? Todos os hormônios. Lembram, gente, que eu falava a estradinha por onde caminham os hormônios é a corrente sanguínea. Então, eles vão passar para os capilares, né? Que vão estar ali em volta do estômago, e aí eles vão agir, muitas vezes no próprio estômago, em áreas, em regiões ali relacionadas ao trato gastrointestinal, mas é uma comunicação, então, endócrina, né? Então, de novo, o hormônio produzido, esse que eu estou dando exemplo aqui, é a gastrina, ele vai cair na corrente sanguínea e vai agir nas células que são as células-alvo. O, o, como todos os mecanismos, né, de controle em todos os lugares, né, do organismo, como a gente já viu também em aulas passadas, eles dependem de da informação chegar, né, e daí ter um mecanismo lá que vai enviar, então, as ordens, né, e aí, então, a gente fala em receptores, né, então, locais que vão ter centros de recebimento de informações, e aí, claro, sempre ligados a algum tipo de comunicação, né, para mandar ordens para outros lugares. Então, vamos falar de um desses mecanismos de regulação, que são receptores de estiramento que vão estar presentes, então, no tubo. Então, nós vimos já na aula passada, né, que tudo funciona no trato gastrointestinal pela passagem de alimentos, né? E o grande objetivo é retirar desses alimentos as substâncias que são interessantes para o organismo e lá no final, então, expelir aquilo que não foi aproveitado, ou porque não era bom, ou porque estava em excesso. Então, desculpa. Então, conforme o alimento ele vai passando no tubo, ele vai provocando, né, uma ação sobre as paredes desse tubo. E aí, nessas paredes vão ser encontrados receptores de estiramento. Então, receptores que vão detectar que tem alimento ali. Certo? E essa presença, né, de alimento, de substâncias ali, vão então, né, vão provocar uma ação desses receptores que vão enviar essa informação para o sistema nervoso, certo? E aí, então, como resultado disso, vão vir, né, ordens de contração e de relaxamento dessa musculatura lisa ou então dos esfíncteres. Eu vou mostrar depois para vocês que existem uma série de esfíncteres espalhados no nosso trato gastrointestinal e esses esfíncteres, eles são como fechaduras, eles são como uns anéis que eles abrem e fecham, tá? Fisiologicamente, esse fisiologicamente é o quê? Dependendo de situações, né, que estão acontecendo, eles vão abrir ou vão fechar, né? O ideal é que eles funcionem da melhor maneira possível para nós não termos desconfortos e para nós termos a melhor digestão possível, certo? Então, revisando isso aqui, né? Então, para que a musculatura, e aqui musculatura lisa, né? Lembrando para vocês, gente, que da faringe para baixo, toda a musculatura é lisa. O que é importante a gente entender que é a musculatura lisa? Que ela não depende da nossa vontade, que o funcionamento dela, que a ação dessa musculatura, ela depende do sistema nervoso autônomo. E para o sistema nervoso autônomo, lembra lá, parasimpático, simpático, para ele agir, ele precisa, então, entender, ele precisa receber informações daquilo que está acontecendo. Então, tá.
Outra coisa que vai fazer agir, vai fazer uma regulação do trato gastrointestinal é a presença de alimento naquele orifício, né? Então, uma coisa é o alimento ali nas paredes, passando e agindo nos receptores, eu falei primeiro, e o outro parou substrato no lúmen, significa o quê? Tem alimento lá parado, né? Que vai acontecer, por exemplo, no estômago. Então, tem alimento ali, vai então ocorrer a secreção de enzimas para a digestão. Então, isso também vai ser detectado, né? Pela presença de receptores, pela presença até mecânica da presença de alimentos ali, e aí então, a partir disso, enzimas vão ser produzidas para que seja feita então essa digestão. E outro sensor que existe é o sensor de osmolaridade. Certo? Lembram, gente, de osmose? Osmose é a passagem de água do lugar menos para o mais concentrado. Mas para ter essa passagem, então o organismo também tem que ler a mensagem do tipo onde está mais concentrado, onde está menos concentrado. Então, essa diferença, né, de concentrações, ela vai, a partir do momento que é detectada, ela vai então levar a secreção de água, né, a saída de água de algum lugar para esse trato gastrointestinal e também de eletrólitos, porque a gente sabe que os eletrólitos, eles vão regular todas as passagens lá entre as membranas celulares. Então, são eletrólitos que vão estar muitas vezes na corrente sanguínea e aí eles vão ser utilizados também lá no processo digestório. Outra coisa que nós temos que entender aqui nessa parte geral aí das regulações das funções é que existem dois tipos de regulação. Uma que é chamada de regulação intrínseca, né? Quando é de dentro, e regulação extrínseca. Então, regulação intrínseca é toda uma regulação, é todo um controle de funcionamento que é feito por células do próprio trato gastrointestinal. Certo? Então, eu coloquei ali, ó, células reguladoras e reguladas no trato gastrointestinal, certo? Então, é um mecanismo de funcionamento de células que fazem parte daqueles órgãos do trato gastrointestinal. E a regulação extrínseca, de externo, de fora, tá? São células reguladoras que não moram no trato gastrointestinal, mas que vão controlar o trato gastrointestinal também. Então, tem que ficar bem claro que toda a regulação do trato gastrointestinal é feita por ele próprio, por células dele e também por células fora do trato gastrointestinal, tá? Então, alguns outros hormônios, certo? Então, por exemplo, a tireoide vai também agir o sistema nervoso central, o sistema nervoso entérico, que nós vamos ver depois. Então, tudo isso vai regular o sistema gastrointestinal. Então, quando eu estava falando ali, né, dos receptores que existem, então, existem receptores, né, de estiramento, de osmolaridade e também receptores de pH. Nós vamos falar, já falamos, né, por exemplo, do pH da boca, né, o pH da boca é um pH neutro, né, em torno de 7. Hoje nós vamos falar do pH do estômago. O pH do estômago é muito ácido, né? Então, é um pH de 1, 2, no máximo 3. Pois bem, essa detecção de mudança do pH, ela vai fazer com que ações aconteçam, certo? Então, precisa ter esses receptores funcionando bem, porque, de novo eu falo, que a partir do momento que tem uma informação, vai fazer com que exista uma ação sobre aquilo. Então, no caso do estiramento, da osmolaridade, que é a concentração de água, de solutos, e do pH, que é da acidez, tudo isso é feito por um
quimiorreceptor. Isso são informações químicas, por isso que o receptor é um quimiorreceptor. A partir do momento que esse quimiorreceptor detecta essas informações, ele vai então gerar, né? Isso vai ser gerado um reflexo. E aí, dependendo do que foi observado aqui, né, do que foi detectado por esses quimiorreceptores, vai ocorrer a ativação ou a inibição das glândulas digestivas. Então, o funcionamento das glândulas digestivas, né, a produção do suco gástrico, a produção de gastrina, lá para frente do suco entérico. Então, tudo isso vai depender dessas informações aqui, durante no percurso de todo o tubo, certo, gente? Então, de novo, nós estamos aqui mostrando como se faz o controle, então, do sistema gastrointestinal. Agora, de novo, a presença de substrato e produtos finais da digestão. Então, por exemplo, a presença de alimento no estômago, ou então a presença de fezes lá no intestino, eles vão provocar ações em ato contínuo, né? E aí, como que isso é percebido? Isso é percebido por mecanorreceptores, certo? Então, todo mundo já teve vontade de fazer cocô, né? Com certeza. Então, quando a gente tem vontade de fazer cocô, por que a gente tem esse reflexo de evacuar? Porque enche o intestino, tá? Desculpe falando bem assim, mas Então, aquela expansão do intestino, a gente diz assim, ó, tem que formar um bolo fecal para ativar então o esfíncter lá, né, do ânus e do reto e daí do ânus para a gente evacuar, certo? Então, às vezes a pessoa chega lá e diz assim, eu não, faz 3, 4 dias que eu não evacuo. Primeira coisa que a gente pergunta é, como é que está a tua alimentação? Você está comendo? Porque às vezes, o que acontece? Às vezes a pessoa não consegue evacuar porque ela está com uma obstipação, uma constipação, né, uma prisão de ventre, porque o intestino está cheio, mas ela não consegue simplesmente soltar as fezes, ou então, em algumas situações, ela não tem fezes suficiente. Certo? Porque ela comeu pouco, porque ela estava fazendo alguma dieta, porque ela não tinha comida, então acaba que não tem essas fezes lá, não tem esse bolo fecal, e aí não tem como ativar os mecanorreceptores e não tem como gerar um reflexo. Você está entendendo? Então, a presença das substâncias, né, vai ser, então, observada por esse mecanorreceptor, que aí vai gerar um reflexo, e aí, dependendo do local, então, vai ocorrer a mistura e a propulsão, né, dos conteúdos. Então, por exemplo, se tem lá, nós vamos falar depois, se tem alimento, né, bolo, o bolo alimentar lá chegou no estômago. Então, opa, chegou lá, o estômago vai começar a funcionar, certo? Então, por quê? Porque os mecanorreceptores perceberam isso. Então, vai ter a ação química, mas vai ter uma ação mecânica também no estômago, né? O estômago, ele funciona como se fosse um liquidificador, então ele vai começar uma série de contrações para misturar esse alimento, né? Esse bolo lá dentro do estômago e transformar, então, ele em quimo, certo? Lá no intestino, que eu estava dando exemplo, então, a presença de um bolo fecal lá, a presença do quilo lá, né, que são as fezes, vai fazer com que propulsione, que saia e chegou então o reflexo é o de saída. Então, tudo isso depende, né, da situação de quimiorreceptores e de mecanorreceptores. Vamos fazer para frente isso aqui. Muito bem.
E aí, aonde que esses receptores estão localizados? Bem, eles estão localizados na mucosa, né, que reveste então o tubo, e também nas camadas de músculos, porque nós temos, né, musculatura lisa, são camadas de músculos ali. Então, ali existem esses receptores. E aí, então, nós temos que lembrar lá do sistema nervoso o que vai acontecer? Então, ali nós temos neurônios, né, que vão captar essa mensagem e levá-las para medula, certo? E aí, dependendo da situação, né, essa mensagem, o reflexo, ele pode já voltar para o órgão, né, de onde saiu essa informação, ou então pode ir lá pro chegou na medula, já é sistema nervoso central, né? Mas ele pode ir lá para o encéfalo e de lá vir, então, uma ordem. E aí, então, nós vamos ter dois tipos, né, possíveis de reflexo. O reflexo curto, que é aquele que foi captada a informação pelo receptor, o receptor levou, né, pela história lá dos neurônios, que a gente já viu tudo isso no semestre passado, mas ele vai chegar lá, o neurônio sensorial, ele vai chegar na medula e ele vai passar essa informação para um interneurônio que vai já passar a ordem para o neurônio motor. E aí vai voltar, então, essa ordem lá pro órgão de onde saiu essa mensagem lá, essa informação. Então, isso é o reflexo curto. No reflexo longo, né? Então, os hormônios sensoriais, né? Por meio então, são os aferentes, eles vão, então, levar essa informação para a medula vai lá para o sistema nervoso central, e aí de lá vão vir as ordens, né? Agora, pelo sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Esse é o reflexo longo. Eu tenho aqui, ó, um desenho, né, para mostrar isso para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, aqui nós temos aqui, então, vamos dizer, o órgão, né? E aí, então, nós temos um estímulo, ó, ele vai sair daqui, né, verdinho, e ele vai chegar, aqui é a medula, certo, gente? Aqui é a medula. Então, ele vai chegar aqui, ele é sensorial, ó, um neurônio sensorial, ele traz a informação até aqui. E aqui, ó, ele vai passar, né, que não mostra, mas ele vai passar por um interneurônio para um outro neurônio agora, que é um neurônio motor, que vai levar a ordem aqui, ó, para o mesmo órgão. E aí, então, a ordem que foi uma ordem de secreção de alguma substância por conta de um estímulo que foi captado aqui pelo verde. Certo? Então, isso aqui a gente chama de um reflexo curto, porque ele veio até a medula, da medula já veio a ordem, né? A ordem secretar alguma substância. Esse é um reflexo curto. No reflexo longo, chega a informação e agora essa informação ela vai passar aqui, ó, tá? Lá para o sistema nervoso central mais alto aqui, pro nervo vago. E esse nervo vago, então, por meio do sistema nervoso simpático e parasimpático, ele vai mandar, então, as ordens, né, que vão acabar chegando lá no órgão. Então, a gente chama isso de reflexo longo, porque o caminho percorrido vai ser maior. Já que eu estava falando, então, do sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Nós vamos mostrar também brevemente. E lembrando para vocês da localização, então, né, dos gânglios simpáticos e parasimpáticos, e aí aonde que eles agem e como que eles agem. Então, nós vamos falar primeiro da inervação simpática e depois da inervação
parasimpática. Lembrando também das outras aulas que elas geralmente, o simpático e o parasimpático, eles têm ações antagônicas, né? Quando um ativa, o outro inativa, né? Sempre quando um provoca contração, o outro provoca relaxamento. Aqui é a mesma coisa. Então, vocês devem lembrar, né, que a localização aqui, ó, na medula da inervação simpática, ela é mais no centro da medula. Então, ela vem desde T5 até S1. E aí nós vamos ver aqui, ó, grupos, né, de plexos aqui, ó, com essa inervação. Então, nós vamos ter aqui o primeiro, que é os gânglios chamados de celíacos, certo? Então, eles saem dessa região mais alta aqui da medula e eles vão inervar o esôfago, o estômago e uma parte mais alta do intestino delgado. Daí nós temos os mesentéricos superiores, né, que estão aqui mais para baixo do que os celíacos, um pouco mais para o centro aqui da medula, que eles vão inervar o intestino delgado, certo? A parte mais do meio, um pouco mais alta, e a parte mais baixa do intestino delgado, a parte mais alta do intestino grosso, também. E o mesentérico inferior, né, que está mais abaixo aqui na medula, eles vão inervar. O mesentérico inferior vai inervar a parte mais baixa do intestino grosso e o reto, certo? Aqui também, né, lembra que nós temos aqui os neurônios pré-ganglionares e os pós-ganglionares, né? E aí, então, nos pré-ganglionares, nós temos como neurotransmissor a acetilcolina e aí nos pós-ganglionares a noradrenalina. Muito bem. O que essa inervação simpática faz? Ela controla movimentos e secreções do trato gastrointestinal, né? Porque o trato gastrointestinal vai ter movimentos, a gente já viu que são os movimentos peristálticos, né? Que sempre empurram, né, o alimento para frente. E aí vamos ter secreções que vão fazer a ação química, né? A digestão química, então, dos alimentos. Então, no caso aqui, ó, a ativação simpática, ela é inibitória, certo? Então, o sistema nervoso simpático no trato gastrointestinal vai promover inibição das atividades motoras e secretórias, certo? E também contração muscular da mucosa e de alguns esfíncteres, tá? Via circuitos neurais do sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico é uma parte do sistema nervoso que fica, depois eu vou mostrar para frente, que ele fica todo controlando a parte do tubo, né? De todo o sistema gastrointestinal. Aqui nós temos então a inervação parasimpática. Bem, se nós vimos que no primeiro o simpático inibia, então aqui nós já vemos que esse vai fazer o contrário. Ele vai provocar o quê? Ele vai provocar o estímulo das atividades motoras e secretórias. Então, enquanto que o simpático promovia a inibição das atividades motoras e secretórias, o parasimpático vai ativar. Lembrando aqui que a localização, né, da saída do parasimpático, ele é bem aqui no alto, né, do sistema nervoso central, aqui da medula, e bem embaixo. Então, nós vamos ter aqui, ó, a nível de nervo vago, e aqui embaixo, né, da parte sacral e espinhal da medula. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? A inervação que vem da parte do dorso aqui, né, da parte bem de cima do nervo vago, ele vai controlar o esôfago, o estômago e o intestino delgado, certo?
Então aqui diz, né, que o nervo vago, ele controla a porção superior do trato gastrointestinal, né, então ele vem até ali, ele vem até uma parte aqui do intestino grosso, mas ele vai controlar a parede do estômago, o intestino delgado e o cólon ascendente, ó, que ele vem aqui, ó, e ele, ó, a parte de cima do intestino grosso, que vai ser então o cólon ascendente. Daí nós vamos ter a parte de baixo aqui, né? Então, como eu falei para vocês, aqui de baixo saem as ligações do parasimpático, então o nervo pélvico vai controlar a porção inferior do trato gastrointestinal, o cólon transverso, o descendente, o sigmoide, e também aqui o reto, certo? Então, são as ações antagônicas, então, do entre o parasimpático e o simpático. Então, como eu falei para vocês, quase que toda a parte do sistema digestório, ela é feita, todo o controle é feito sem a nossa vontade, né? Ele é involuntário. A parte oral é que é voluntária. Então, nós colocamos o alimento na nossa boca, nós decidimos mastigar, nós decidimos quanto tempo nós vamos mastigar e decidimos engolir, certo? Então, a parte inicial aqui até da faringe, tipo assim, vou engolir, então eu dou a ordem, né? Mas já existe, então, ali já começa a ter uma transição para a parte involuntária, certo? Então, a partir do momento que passou pela epiglote, nós já vamos ter, então, uma fase involuntária, porque nós vamos ter mais musculatura lisa de controle autônomo, certo? Então, vai passar o alimento pela faringe, vai passar para o esôfago, e do esôfago vai chegar ao estômago, tudo com controle involuntário. Então, como nós estamos ainda falando dessa parte do controle neuronal, né, do controle pelo sistema nervoso, então, só lembrando que lá na faringe nós vamos ter receptores táteis, né, receptores lá de contato do alimento, que vão então gerar impulsos sensoriais, porque nós vamos ter toda uma cadeia ali que a gente viu de nervosa, né, de neurônios, e aí esses impulsos sensoriais vão ser transmitidos ao centro de deglutição, certo? Que vai estar localizado, ó, lá no início do sistema nervoso central, lá no crânio, lá embaixo, né, na área do bulbo e na porção inferior da ponte, tá? Então, lá vai ter esse centro de deglutição, e aí esse centro de deglutição, ele vai controlar as contrações musculares automáticas da faringe, né? Então, como eu falei, não depende da nossa vontade. Até dizer, agora eu vou engolir e dali em diante é controlado, então, pelo centro da deglutição. E aí a gente vai começa a entender às vezes, né? A pessoa não consegue engolir. Eu sempre falo daquela doença da ELA, né? Esclerose lateral amiotrófica, e aí dependendo do local onde ela vai agindo, as pessoas vão perdendo esse controle. Não sei se vocês conhecem alguém que tem ela, uma das primeiras coisas um dos primeiros procedimentos que precisam ser feitos nessas pessoas, nesses doentes, é a traqueostomia. Traqueostomia e também para fazer, eles colocam sonda nasogástrica muitas vezes, por quê? Porque elas perdem esse controle da faringe, então a epiglote passa a não funcionar direito, né? Isso por causa do centro da deglutição. Então não é um problema do local, não é um problema da musculatura, é um problema do sistema nervoso e que daí a pessoa perde esse controle ali para deglutição. Eu falei para vocês dos esfíncteres, né? Então,
Aqui, ó, todas essas partes vermelhas, então, são esfíncteres que nós temos no nosso corpo e eles controlam a entrada e a saída de substâncias nesses locais onde está indicados. Então, aqui o primeiro esfíncter é a epiglote, né? Então, ela controla a passagem do alimento, então, que sai da boca e vai cair, então, no esôfago, né? Daí nós temos aqui um outro esfíncter, né? A chamada cárdia, que é um esfíncter esofágico, tá? Ele vai controlar a entrada, né, das substâncias do bolo alimentar no estômago. Certo? Daí aqui, ó, na saída do estômago, entre o estômago e o duodeno, nós temos um outro esfíncter chamado esfíncter pilórico, que ele vai controlar, então, a saída do quimo do estômago, certo? Para chegar no duodeno. Aqui, ó, entre o duodeno e o jejuno, nós vamos ter um outro esfíncter. E aí nós vamos ter um outro esfíncter aqui embaixo, entre o ilho e o intestino grosso, e aí nós vamos ter os esfíncteres lá no reto e no ânus. Então, é muito importante que esses esfíncteres sejam controlados, né, tenham um bom funcionamento. Faringe, só para nós lembrarmos, então, né, que aqui para nós, para o sistema digestório, a principal função da faringe é controlar, então, a epiglote, né, a passagem, então, do alimento que vem da boca, né, e vai para o esôfago. Então, a faringe, ela vai, a epiglote vai fechar a passagem para a laringe, para quando vier alimento, esse alimento cair no esôfago e não na traqueia. Então, falando aí dos reflexos, né? Então vamos dar vamos fechar essa parte aí da fase oral, né? Então, o que aconteceu lá na boca. Então, o alimento entrou, ele foi mastigado, vimos a importância da língua, certo? Que a língua vai misturar, vai ajudar a misturar o alimento, né? E ela exerce uma pressão para cima e para trás, então ela ajuda a empurrar o bolo, certo? Então, ela ajuda a empurrar o bolo lá para a faringe. Existem receptores táteis no anel ao redor da abertura da faringe, que são estimulados, e com isso, então, né, esses receptores, eles mandam essas informações para o centro de deglutição, e aí, então, acontece o reflexo da deglutição. E aí, então, o alimento vai chegar no esôfago. Muito bem. Então, o esôfago é um canal que vai ligar a faringe até o estômago. E ali no esôfago não acontece digestão, não acontece absorção, não acontece nada. Ele é um canal mesmo de passagem, mas ele vai ter movimentos que a gente chama de movimentos peristálticos, e aí a gente pode dizer que isso é uma digestão mecânica, né? Porque vai empurrar o alimento, então, para baixo, certo? E é para baixo mesmo. Então, você pode comer de cabeça para baixo? Pode. Por quê? Porque mesmo, tá, contra a gravidade, esses movimentos peristálticos vão ser eficientes e vão mandar a comida do esôfago, né, o bolo alimentar do esôfago para o estômago. Inclusive a cárdia, que é aquela válvula ali entre o esôfago e o estômago, se ela estiver funcionando bem, se ela for íntegra, se ela não tiver nenhuma ação, que depois eu vou falar para vocês, que prejudique ela vai ficar fechada e não vai voltar comida, né? Não vai voltar, então, o quimo não vai sair do estômago e vai voltar para o esôfago. Então, a primeira coisa que acontece, então, é a passagem do bolo alimentar pelo esfíncter esofágico superior, certo? Então, a hora que passa por aquele esfíncter, eu agora falei o primeiro esfíncter, eu falei na epiglote, desculpe, é o esfíncter esofágico superior, que ele fecha o esôfago lá em cima. Muito bem. Isso
vai provocar, né? A gente já falou todo o controle neuronal antes, ele vai produzir uma constrição reflexa do esfíncter esofágico superior. Então, passou alimento, ele vai fechar, certo? Ele vai contrair. E aí, quando ele contrai, quando ele fecha, dá início a uma onda peristáltica. O que é a onda peristáltica? Ele vai dilatando e dilatando e contraindo, e nesse dilatar e contrair, tá? O alimento ele vai andando, certo? Ele vai descendo, ele vai passando pelo esôfago, certo? Então, a gente chama isso de peristalse primária, peristalse secundária, certo? E essa peristalse, esses movimentos, eles vêm lá como reflexo, né, dos impulsos que foram enviados para o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico, que é aquele periférico que controla toda a parte ali do tubo que eu já falei para vocês. E aí, quando chega lá na parte inferior do esôfago, vai ocorrer a abertura do esfíncter esofágico inferior, que eu falei para vocês que chama-se cárdia. Então, aqui, ó, nós temos isso que eu estava falando, ó. Aqui, ó, o músculo contraiu. Quando ele contrai aqui, dilata aqui embaixo, ó, pela passagem do bolo alimentar, certo? E aí, isso vai acontecendo em movimentos, né, peristálticos. Então, é um contrai e dilata, e nisso o bolo alimentar vai passando, certo? Então, o bolo, cada parte aí vai demorar de 5 a 10 segundos para percorrer todo o esôfago. Então, aqui de novo, né, mais uma figura para mostrar como que funciona. Então, você veja que nós temos duas situações do esôfago. Então, aqui nós temos contraído aqui mais acima, né, e o bolo já aqui abaixo, e aqui já temos uma contração aqui embaixo. Então, daqui até aqui foram acontecendo várias dessas contrações, né? E aqui nós vamos ter o esfíncter esofágico inferior, né? A cárdia, e daí o bolo vai entrar no estômago. Então, aqui de novo, né? Nós temos o bolo aqui vai ser o marrom, certo? Então, aqui nós temos a válvula, o esfíncter esofágico superior, fechou, né? O alimento, o bolo alimentar vai descer, ó. Aqui vai tendo a peristalse, o movimento peristáltico. Ele vai, cada vez que ele contrai, ele joga mais para baixo o bolo, ó. Aqui ele chegou já na cárdia e aqui ele já entrou então no estômago, certo? Nesse último desenho ele já entrou no estômago e ele então agora vai ter o outro processo ali embaixo. Existe, né? Vocês já devem ter ouvido falar, ou talvez algum de vocês tenha, um tal de refluxo gastroesofágico, né? Então, refluxo é um fluxo retrógrado, né? Voltar o alimento, né? Gastro é de estômago, esofágico de esôfago. Então, o que seria o refluxo gastroesofágico? Voltar, né, alimento do estômago para o esôfago. O bolo alimentar vir de forma retrógrada, né? Voltar. Isso não é uma situação normal, é uma situação em decorrência de algum problema na válvula. Lembro, tem a válvula é para fechar e não deixar voltar. E do tipo as válvulas lá do coração, né? Elas fecham depois que o sangue passa e não tem como o sangue voltar. Lá no coração nós vimos, existem problemas em válvulas e aí a válvula não funciona direito, o sangue volta e a gente sabe todo o transtorno que dá. Aqui é a mesma coisa, né? O transtorno, assim, do tipo mais incômodo é uma azia, uma queimação, né, que o povo fala, mas isso pode causar esofagite, pode causar úlcera no esôfago, né? Então, tem várias patologias em decorrência disso, né? Então,
Por que que isso acontece? Então, eles dividem em 2 mecanismos, né, no primário, que seria um mecanismo, neuronal, né, o sistema nervoso controlando ali, e ninguém sabe por que vai ter esse descontrole, se for neuronal. E o secundário seriam, patologias que afetam o tecido conjuntivo, porque nós temos ali, né, músculo, né, nós temos ali eh, tecidos, nós temos células, né, que por algum motivo podem ficar o tecido flácido, ele não tem a tonicidade necessária, certo? Então, algumas doenças podem causar esse problema. Outra situação que pode fazer com que essa válvula não funcione direito são drogas, né? E principalmente os bloqueadores de canais de cálcio, que são medicamentos utilizados para problemas cardíacos, certo? Então, essa situação de refluxo gastroesofágico, ela pode ser mais comum em pessoas, elas podem ser mais comuns em pessoas que usam medicamentos para tratamento do coração, certo? Então, é uma das coisas que tem que ser falado para a pessoa, eh, se ela tem esse efeito secundário, ela tem que relatar para o médico, ou também quando vai ser passado esse medicamento, bloqueador de canal de cálcio, pro paciente, tem que ser dito para ele. Se vocês lembrarem, lá na aula de sistema muscular, nós vimos que o cálcio, né, o íon cálcio, o cátion cálcio, ele vai agir lá nas contrações musculares, né? Então, por isso, se você bloqueia, precisa do canal de cálcio. Se você bloqueia o canal de cálcio, você vai impedir essa contração muscular. E aí, essa contração muscular impedida vai agir lá e vai fazer com que a válvula não funcione direito. Só para lembrar vocês o porquê aí o cálcio, né? Então, medicamentos que têm bloqueadores de canal de cálcio vão atuar contrários aí nessa musculatura. O cigarro, tá, gente? Observe, as pessoas, né, não são todas, né, mas o cigarro, né, a nicotina que tem no cigarro, ela também pode ser uma causa do refluxo gastroesofágico. E também hormônios, né, progesterona, os estrógenos, e aí as mulheres grávidas, elas têm, ó, lembra quem já teve bebê ou vocês já acompanharam mulher grávida, uma das queixas na gestação é a azia, é a pirose. Por quê? Porque aumenta muito os estrógenos e a progesterona durante a gravidez, e isso vai deixar, não definitivamente, mas ela vai provocar, esses hormônios podem provocar um mau funcionamento da válvula cárdia, e aí então provocar o refluxo por um período, que é o período então na gestação, geralmente mais para o final. E aí existem também algumas substâncias, né, que podem diminuir a pressão desse esfíncter esofágico inferior, fazendo com que ele não funcione tão bem, que é o café, chocolate, gorduras, álcool. Então, dependendo da pessoa, né, de cada organismo responde de uma forma. Então, essas substâncias podem agir de uma forma mais efetiva, mas é importante a gente saber e na hora de tentar fazer ações não farmacológicas, pensar nessas alimentações. Então, vamos falar um pouquinho do estômago. Tem muita coisa importante que acontece no estômago. Primeira coisa, nós temos que lembrar, o alimento, né? Ele entrou na boca e ele foi misturado, ele formou bolo alimentar e lá nós tínhamos um pH neutro, um pH em torno de 7, então não era nem ácido nem base. Pense o susto desse bolo alimentar quando ele chega no estômago e aí o pH vai ser um pH muito ácido, muito, tá? 1, 2, 2,5, no máximo 3, certo? E aí, por que esse choque de acidez? Esse choque de acidez é necessário para
para as transformações que vão acontecer ali dentro, né? Para a digestão química que vai acontecer lá dentro do estômago, certo? E aí, gente, o estômago precisa dessa acidez para ele funcionar. Então, para que serve, né? Qual é a função do estômago? Primeiro, ele armazena alimentos, não para sempre, né? Mas por um tempo, né? Às vezes 2, 3, 4 horas, o alimento vai ficar dentro do estômago. E também, né? Digestão, e principalmente digestão de proteínas. Nós vimos que a boca fazia principalmente digestão do amido. Aqui no estômago, nós vamos ter principalmente a digestão das proteínas. O estômago, ele é muito mais digestor, ele faz muito mais digestão, transformação do que absorção, mas tem um pouco de absorção. O que é absorvido no estômago? Álcool e cafeína, certo? Principalmente essas duas substâncias são absorvidas no estômago, certo? Bem mais rápido, né? Então, bebe um álcool, já chega no estômago, ele já vai sendo absorvido. Acontece bastante digestão química dentro do estômago, e quem vai ser o responsável por essa digestão química é o suco gástrico. Nós já vamos falar melhor, bem melhor sobre o suco gástrico, que na verdade ele é uma mistura de várias substâncias. E teremos também aqui digestão mecânica. Por quê? Porque o estômago está o tempo todo contraindo e relaxando, né? Lembrem do estômago como se ele fosse um liquidificador. O que o liquidificador faz? O liquidificador, ele tem aquelas facas lá embaixo, e ele então agita o alimento lá dentro, e nisso ele vai quebrando, né, o alimento em partículas cada vez menores. O que o estômago faz? Não, ele não tem essas facas, mas ele provoca uma movimentação intensa do bolo alimentar, ele vai ser transformado em quimo ali dentro, né, mas ele faz toda essa movimentação, e com essa agitação, né, ele vai promover uma digestão mecânica, porque ele vai, toda essa movimentação, por conta das contrações, vai fazer com que os alimentos fiquem em partículas menores. Aqui, ó, eu coloquei uma diferenciação, né, entre duas partes da digestão química. Então, a insalivação que aconteceu lá na boca e a quimificação que vai acontecer agora no estômago, né? Então, a insalivação deu origem ao bolo alimentar. O que aconteceu, né? Então, ela acontece na boca, com pH neutro, que eu já falei. Lá acontece a digestão do amido, a principal enzima responsável lá na boca, né, pela transformação, e que é a transformação, a digestão do amido, é a amilase salivar. E quem controla isso, né, é o sistema nervoso simpático e parasimpático, certo? Não da mecânica, a mecânica é pela nossa vontade, mas a química é pelo sistema nervoso autônomo. Lembra que eu falava para vocês? Você sente o cheiro de comida, daqui a pouco você está salivando, certo? Por quê? Porque os nossos sensores de odor, né, eles vão do olfato, vão levar essa informação sensorial para o nosso sistema nervoso central, e ele vai mandar uma ordem, que não é uma ordem nossa, assim, opa, senti o cheiro, manda saliva. Não, é involuntário, por isso que é sistema nervoso autônomo. Bem, daí o bolo alimentar chega no estômago, né, e aqui vai acontecer então a quimificação. Quimificação é a transformação do bolo alimentar em quimo, né? E aí, então, agora, num pH de bem ácido, né? Aqui tá 2,5, mas isso pode variar, certo? É mais ou menos isso, mas é bem ácido. E aí, por que quais são as substâncias que vão participar disso, né? Então,
nós vamos ter glândulas, né, que vão produzir substâncias diferentes aqui, né, células que vão produzir substâncias. Então, nós temos as glândulas mucosas que vão produzir um muco. Esse muco é um muco que vai ser usado principalmente para proteger a que vai proteger toda a parte do estômago, né? Que recobre internamente o estômago, né? Então, esse muco é um muco protetor. Daí nós temos as glândulas G, mais conhecidas como células pilóricas, aqui também pode ser células mucosas, né? As células pilóricas, elas vão produzir o hormônio gastrina. As glândulas ou células parietais ou oxínticas vão produzir o ácido clorídrico, tá aí, ó, o grande responsável pela acidez, gente. Ácido clorídrico é um ácido forte. Não sei se vocês lembram quando vocês estudaram química, existe ácido fraco, moderado e forte. O ácido clorídrico é um ácido forte, muito forte, tá? Então, quanto mais forte, menor o pH. E aí ele também produz, as glândulas parietais produzem também o fator intrínseco gástrico que vai ser necessário para absorver a vitamina B12. Temos também as glândulas principais, ou células principais, ou zimogênicas, que vão produzir o pepsinogênio, que vai produzir a pepsina, que vai ser usada na digestão das proteínas, e a renina, que vai ser usada para digestão do leite, da lactose. E aí, então, todo o mecanismo de controle disso é pelo hormônio gastrina. Ó, a insalivação, o controle é neuronal, e a quimificação, o controle é endócrino, né? Por um hormônio. Bem, vamos falar um pouquinho mais, então, sobre essas secreções gástricas, né? Porque elas vão formar o tal do suco gástrico, que é o responsável pela digestão química lá no estômago. Então, 2 litros de secreção gástrica por dia. É volume, hein, gente? E aí, então, quem que vai ser responsável pela formação do suco gástrico? Então, as células parietais, né, que fazem parte lá das glândulas parietais, as células mucosas e as células principais. Muito bem. Nós já vimos, então, no slide passado, que as células parietais produzem o ácido clorídrico, que é um ácido forte. E aí, esse ácido também é importante porque ele atua na destruição das bactérias, do tipo assim, as bactérias não suportam tanto ácido forte. Claro, vai ter bactéria que ainda vai sobreviver, mas a maioria das bactérias vai ser destruída por esse ácido. E outra coisa que o ácido clorídrico faz, ele vai lá, ele ajuda a fazer a digestão química, né? Então ele vai tentar cortar, destruir ali, né? Destruir o cimento intercelular dos tecidos dos alimentos. Então, ele vai ajudar a afrouxar as ligações para que aconteçam as quebras, né? E auxilia, e com isso, né, quando ele ajuda nessa quebra, ele ajuda na fragmentação que foi feita lá, que foi iniciada pela mastigação. E aqui tem uma outra função extremamente importante do ácido clorídrico, que eu vou destacar em seguida, que ele auxilia na ativação do pepsinogênio. Por quê? Porque aqui nós vamos falar que as células principais vão produzir enzimas digestivas. Mas o que acontece? As células principais, elas produzem pepsinogênio. E o pepsinogênio, ele é inativo. Ele não tem condições de agir. E ele só vai ser ativado, o pepsinogênio só vai ser ativado pela ação do ácido clorídrico. Sem ácido clorídrico, não adianta ter pepsinogênio. Então, já vou mostrar isso para vocês. Bem, como eu falei, as células mucosas produzem um muco chamado mucina, tá? E esse muco vai recobrir toda a mucosa gástrica e protegê-la da agressão do suco gástrico. Por quê? Porque o suco gástrico, ele é muito corrosivo, porque ele tem muito ácido clorídrico. Se não tivesse essa mucina, o que ia acontecer? O ácido clorídrico ia fazer a digestão do estômago. A digestão, assim, ele ia quebrar o estômago, ele ia destruir o estômago. Tá? Então, por que o suco gástrico consegue digerir o alimento sem
causar dano nas paredes do estômago, porque tem essa mucina que faz uma proteção. Certo? Claro que existem situações, vocês já viram isso, de pessoas que têm úlceras, né, que têm lesões na parede do estômago, mas daí é porque tem alguma deficiência nesse processo fisiológico que eu estou descrevendo para vocês. E por fim, então, as células principais, elas produzem as enzimas digestivas, né, que vão então quebrar principalmente a proteína, né? E a pepsina é a enzima mais potente do suco gástrico que vai realizar a digestão das proteínas. Bem, o que faz a gente produzir ácido clorídrico, né? Que a gente viu que é tão importante, tá? Que é produzido lá pelas células parietais. Então, o primeiro estímulo é um estímulo cefálico, né? Do sistema nervoso lá central. Então, pensamento, cheiro, visão, que são, então, informações sensoriais, né? Do sistema nervoso sensitivo, certo? Então, que vai, então, o estímulo cefálico vai mandar impulsos parasimpáticos, né, de ativação, vai mandar, e a acetilcolina vai ser o neurotransmissor, vai chegar na célula parietal e vai fazer com que a célula parietal produza o ácido clorídrico. Temos também estímulos gástricos, então, quando tem alimento no estômago, a presença do alimento no estômago vai fazer a produção de gastrina e histamina, que vai agir na célula parietal, vai fazer a produção de ácido clorídrico. Também temos estímulos intestinais, então, quando tem alimento, né? Alimento desde vai ser o quimo lá no intestino delgado, tá? Então, a presença do quimo no intestino delgado, quando ele chega no intestino delgado, ele vai produzir gastrina, e essa gastrina vai agir nas células parietais lá no estômago e vai produzir ácido clorídrico, certo? Bem, então aqui eu tenho um desenho mostrando, né? Então, aqui, ó, aqui nessa parte toda aqui é o lúmen do estômago, né? Lá a parte de dentro do estômago. E aqui nós temos nesses amarelinhos, né? As células que recobrem aqui a parede interna do estômago. Então, aqui nós temos a célula principal. A célula principal, ela produz o pepsinogênio, que eu falei para vocês que ele está inativado no início. Daí eu tenho aqui uma célula parietal, essa célula parietal produz o ácido clorídrico. Muito bem. Então, o que o pepsinogênio quer virar? Ele quer virar pepsina, mas para ele virar pepsina, ele precisa da ação do ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico age no pepsinogênio e aí o pepsinogênio se transforma em pepsina. Tá? Essa pepsina vai quebrar a proteína e a proteína, uma vez quebrada, vai dar origem aos peptídeos, né? Porque a proteína ela é um polipeptídeo. Então, aqui para fazer uma revisãozinha, né, do que eu falei. Então, nós temos o muco produzido pelas células mucosas, né? Esse muco é a mucina que protege a parede do estômago. Né? Nós temos aqui a digestão das proteínas, que é feita pelo pepsinogênio, certo? Sob a ação do ácido clorídrico, e aí vai produzir a pepsina, né? Então, aqui diz que o pepsinogênio é inativo, ele não tem condições, ele não vai quebrar as proteínas, ele vai ser transformado em pepsina. Vimos que a regulação da secreção gástrica, ela depende do sistema nervoso, né? Pelo sistema nervoso sensorial, tá? Então, a gente enxergar o alimento, a gente sentir o cheiro, né? Ou então a própria mastigação já manda um aviso lá para que tenha secreção gástrica. Ó, vai chegar um alimento. E aí é hormonal. Então, as proteínas que tem no quimo, né, vão fazer com que o estômago produza gastrina, tá? E a gastrina vai estimular a produção, então, do suco gástrico. Então, a digestão no estômago. O bolo alimentar entra em contato com o suco gástrico, né? Que é formado por
várias substâncias, né? Então, de novo, o pepsinogênio, sob a ação do ácido clorídrico, vai se transformar em pepsina. A pepsina vai quebrar as proteínas em peptídeos. Então, isso aqui é a digestão química das proteínas. Vai formar os peptídeos e depois esses peptídeos vão se transformar em aminoácidos, né? Vão quebrar mais ainda. A renina, tá? Que é uma substância que faz a digestão das proteínas do leite, né? Eu falei lactose agora há pouco, então a digestão é feita pela renina. A lipase gástrica, né? Eu falei que existe uma lipase salivar, existe uma lipase gástrica, mas depois da aula da próxima semana nós vamos ver que a principal digestão dos lipídios, né, ela é feita lá no intestino delgado, né, mas aqui existe um pouco de lipase gástrica que vai fazer digestão dos lipídios, transformando-os em ácido graxo e glicerol. Tá? Então, para lembrar que o pH do suco gástrico é muito ácido, né? E que o bolo alimentar se transforma em quimo, né? E permanece por cerca de 4 horas no estômago. E aí, esse quimo vai para onde? O quimo vai lá para o intestino delgado, certo? Como que o quimo passa para o intestino delgado? Por um esfíncter chamado piloro, né? E aí ele vai sendo liberado aos poucos lá no duodeno, certo? Nós vamos parar hoje a nossa aula aqui e aí na semana que vem nós continuamos do duodeno em diante, tá certo, gente? Bom final de semana para vocês. Eu espero vocês depois lá na nossa nas dúvidas. Um abraço.